Essa semana eu gravei alguns vídeos trazendo alguns reacts meus sobre falsos profetas, falsos ensinos, falsos mestres. O Marcos de Jesus, ele fez o seguinte comentário: de Deus não se zomba. Então, pelo que eu entendi do comentário dele, ele estava falando que aquele falso ensinador, aquele falso profeta que estava zombando de Deus. Mas isso me traz uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: a parábola da semente, que fica lá em Mateus 13, 24 até o 30, ensina muito sobre isso, porque a gente imagina que, sei lá, você fez uma zombaria sobre Deus e tal, isso daí será punido imediatamente. Como a gente vê, estamos entrando na época do carnaval, em que o pessoal sempre traz aquela imagem de Jesus sendo vencido pelo diabo, depois aconteceu alguma coisa, tá vendo? A mão de Deus pesou sobre. Mas a palavra de Deus é muito interessante, porque ela não fala que as coisas são assim. Ela fala o seguinte: na parábola da semente, mostra que tinha uma pessoa, né, um homem, o dono da fazenda, ele semeou sementes boas. Só que o adversário veio de noite e semeou sementes ruins. E aí os servos dele, os servos do dono da casa, perguntam assim, né? Não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vens o joio? Aí ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Que essa é a ideia que a gente tem, de Deus não se zomba, de repente a pessoa vai morrer fulminado. Olha o que ele respondeu no versículo 29: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Isso é importante. E isso daí a gente tem que ter em mente. Por que que você vê tanta gente que não ama a Deus e, aliás, que é contrário ao ensino de Deus e prospera e dá tudo certo? E enquanto tem gente que ama a Deus, que só passa por sofrimento e tem necessidades e tal. Porque é o próprio mandado do Senhor falou, né? Deixai-os crescer junto, porque a época da paga é na colheita, não é agora, entendeu? Agora pode acontecer uma coisa ou outra, pode, mas sempre vincular isso é porque a pessoa zombou e aí foi fulminado, isso não está na Bíblia.